Bom, o risco da hecatombe, que é a energia nuclear, né, a bomba nuclear, ainda ronda todo o universo. Vamos tocar essa matéria agora com Tiago Muniz. A Coreia do Norte pode suspender os testes com mísseis nucleares e iniciar um diálogo com os Estados Unidos. A hipótese foi levantada nesta terça-feira após um raro encontro diplomático de Kim Jong-un com representantes sul-coreanos em Pyongyang. Um porta-voz da Coreia do Sul disse ainda que o regime comunista poderia abrir mão de armas atômicas se a segurança do país for garantida. Um encontro de cúpula reunindo os representantes máximos das duas nações deve acontecer no mês que vem, numa cidade próxima à fronteira entre as Coreias. Enquanto isso, aqui no Brasil, autoridades das áreas de segurança e defesa discutiram os 50 anos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Brasil ratificou o acordo em 1998, na gestão FHC. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconhece que a entrada do Brasil no acordo foi importante, mas que o mundo continua se armando mesmo assim. Infelizmente, a proliferação continuou e continua. Ainda recentemente estamos vendo, neste momento, as negociações com a Coreia do Norte em função do armamento nuclear. Nós vivemos num mundo, sem dúvida alguma, complexo. Nós acabamos de assistir a declaração do presidente da Rússia, o Putin, de que ele dispõe de uma super-arma. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República se diz um pacifista e que não deseja aumento no número de países que possuem armas nucleares. Apesar disso, o general Sérgio Etchegoyen considera que o tratado não produziu resultados efetivos no campo do desarmamento. Eram 5 países nuclearmente armados, somos 9. Então não produzimos um mundo mais seguro. Pelo contrário, ainda mais se nós levarmos em conta a natureza dos regimes de alguns países que são hoje detentores de armas nucleares. E não só a natureza dos regimes, como as circunstâncias geopolíticas de alguns países que são hoje detentores de armas nucleares. Os 5 países que detêm armas atômicas desde a assinatura do tratado são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Ao longo dos anos, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte se tornaram nações com capacidade bélica nuclear. Vila. O Thiago expôs bem aí no final, especialmente esclarecendo quais são os nove países, tal, né? Os Estados Unidos, a Rússia, a França, a Inglaterra, a China, na época do tratado, e depois, veja como a ironia, mais 4, né? Israel, Índia, Paquistão e a Coreia do Norte e tal. A questão que se coloca hoje, e esse é um dos grandes perigos, é que a Coreia do Norte, ela está vendendo seus segredos para grupos terroristas, em troca de dinheiro, e a chamada bomba suja. Também tem correndo por fora o Irã, querendo construir também uma bomba atômica e tal. Então é uma situação grave, mas muito grave. A Coreia do Norte é tudo conversa fiada. Nunca, quem acompanhou nas últimas negociações, das últimas décadas sobre a Coreia do Norte, é sempre isso. Quando eles têm um problema econômico, fome, tiveram vários momentos de fome. Na década de 90, por exemplo, grande período de fome, aí eles dizem que vão interromper o programa armamentista em troca de ajuda alimentar. Vem ajuda alimentar, eles resolvem seus problemas imediatos, continua a ditadura, a pior ditadura que tem hoje no mundo é a ditadura coreana, e em seguida voltam a fazer novos testes nucleares. E pior, eles construíram já primeiro míssil, depois míssil intercontinental. Dizem que pode ser até um míssil intercontinental tal, para atingir, no caso, a costa oeste norte-americana. A situação é muito séria. Só vai resolver o problema tirando o ditador lá. Como é que vai tirar o ditador lá? É uma boa pergunta. Ele tem o botão, e se ele apertar o botão? O que vai acontecer? Bombardeia a Coreia do Sul, bombardeia o Japão? Imagina a tragédia. Agora, tudo se resolve se a China entrar em campo. Enquanto a China, não é os Estados Unidos, China, manter as relações econômicas com a Coreia do Norte. E você acha que a China não tem espiões na Coreia do Norte que sabe quem é quem? Evidente que tem. E a Coreia do Norte é um problema para a China que finge que não é problema. Porque coloca em risco não só a paz na região, a paz mundial.